Beleza, pessoal. Agora estamos gravando a nossa aula do dia 18/5, aula de IHC. Tá? Porque hoje a gente tem as duas aulas, né? A gente vai ter aula de IHC. Aí, quando terminar, a gente faz um intervalinho de só 10 minutinhos. E aí a gente volta à aula de segurança, 50 minutinhos, e aí até às 9 horas a gente termina. Certo, gente? Então vamos lá. IHC primeiro. Aí eu não terminei a anterior. Vamos ver onde eu parei aqui. A gente já falou, estou pulando porque nós já falamos na última aula. Aqui. Esse aqui eu acho que eu parei por aqui. Beleza. O assunto é IHC. O que é IHC, né? Interação humano-computador. A gente tem que interagir com o computador. Hoje em dia, né, isso já não é mais um bicho de sete cabeças, né? Alguns anos atrás, quando nasceu a IHC, lá nos anos 80, a coisa era diferente, né? A coisa era bem complicada, né? As pessoas não precisavam de habilidades maiores para mexer no computador. Eles exigiam, por quê? Porque eles não tinham a qualidade de interação que nós temos hoje, né? Hoje a gente tem dispositivos intuitivos, né? Tudo mais intuitivo, a gente tem uma interface gráfica com o usuário muito mais sofisticada. Dentro dessa interface a gente tem várias metáforas e a gente tem também o que conta a nosso favor, né? Que esse desenvolvimento tecnológico já vem de alguns anos. Então, muitos aqui já nasceram nessa era da informatização. Né, a gente teve um grande crescimento aqui no Brasil, né, nos anos 90, né, que começou realmente o crescimento da informatização, mas antes disso não tinha nada, né, para a gente demorou um pouquinho mais para chegar. Então, assim, a IHC vai nos ajudar nisso. Tem um detalhe que na disciplina a gente fala da IHC, mas a gente fala de uma maneira mais abrangente, a gente fala de design da interação. Porque a IHC, ela fecha um pouco mais, né? Ela vai focar ali em como que é feito e avaliação da interface, né? Ela foca mais na interface, como que faz a interface e o que vai acontecer nessa interface. Quando a gente fala de design da interação, a gente está abrindo o leque um pouco mais, porque interação, ela envolve a interface, mas envolve a minha percepção sobre essa interface também. O que eu achei, né? O que eu estou pensando sobre isso? Né? Como que eu me comunico com o computador ou com o dispositivo? Né? Como é que a gente vai interagir? Dentro dessa perspectiva, nós temos que falar também dessas coisas aqui que vão estar permeando a interação, que é a computação ubíqua, pervasiva e computação móvel. A computação móvel todo mundo sabe, né? Tem aqui um celular, e esse celular aqui é um dispositivo móvel, computação móvel. Aí eu tenho também a computação ubíqua e a computação pervasiva. Muitas vezes esses termos são utilizados como sinônimos, como se fosse a mesma coisa, porque eles estão muito relacionados mesmo, né? Principalmente ubíqua e pervasiva. Eles são sinônimos, né? Eles estão muito próximos, mas existem algumas distinções aqui. A computação ubíqua, ela é a computação onipresente, tá? É aquela computação que tem tudo. Né? Você chega num lugar e aí você passa por uma catraca, essa catraca ela vai ter um dispositivo ali que reconhece digital, por exemplo, aí depois você chega numa sala, nesse lugar, aí lá você vai registrar a presença, por exemplo, através de uma impressão digital também, e no ambiente você vai ter outros elementos de computação, né? De repente você vai ter um terminal onde você vai poder buscar ali informações sobre aquele local, né? Igual shopping, que eles têm lá um terminal onde que fala lá onde está cada loja, localização das lojas. Tá? Então, a computação ubíqua é essa computação onipresente, tá? Que está em tudo. E temos também computação pervasiva, tá? É aquela computação que é transparente, você não percebe, né? Você está lidando ali com um dispositivo e você não nota que esse dispositivo é um dispositivo
computação, né? Que você não nota que tem ali algum fator computacional. Você simplesmente nota que você está interagindo com alguma coisa, mas você nem para pensar, bom, isso é um computador, né? Isso aqui vai ter um chip, né? Vai estar processando informação e você não nota. Tá? Então, essas duas, a computação ubíqua e pervasiva, elas se sobrepõem. No final das contas, muitos autores usam, né, fala que é uma coisa só, né? Às vezes usa computação ubíqua e pervasiva. Então, fala ubíqua ou pervasiva, como se fosse, né, a mesma coisa. E tem essa pequena diferença, né? Que uma é a questão da onipresença e a outra é a questão de a gente não notar, tá? E por mais que a gente não note, gente, atualmente tudo tem computação, né? Tudo. Você vai lidar com qualquer dispositivo eletrodoméstico hoje em dia, né? É computacional, né? Se já tiver que reiniciar a máquina de lavar, pois é, então. Tá? E às vezes a gente não nota, fala, eu não usei computador hoje, dia de sábado, né? Eu faço isso. Não usei computador hoje, não, né? Não usei nada de computador. Usei, porque eu usei lá a máquina de lavar, eu usei micro-ondas, eu usei vários outros dispositivos em casa que tem algum fator de computação, né? Só que a gente não nota, porque é computação micropervasiva. A computação ubíqua no cotidiano, aí tem alguns exemplos. Esse primeiro aí é o bilhete único, é utilizado lá em São Paulo, né? O pessoal aproxima, ele é por aproximação, inclusive cartões de crédito, né? Não sei se vocês já tem algum, tiveram a experiência de usar esse cartão de crédito por aproximação, né? Ele é baseado em tecnologia de NFC, e você aproxima, né, uns 10, 15 centímetros mais ou menos já dá, e aí você consegue, né, passar ali, no caso, cartão de crédito, geralmente eles limitam, né, você vai ter um valor ali, dependendo do seu banco, que você pode comprar por aproximação, então você não tem que inserir o cartão lá dentro da maquininha, e você também não precisa digitar a senha, né, muita gente fica com medo disso, mas, não precisa ter medo, né, gente? Alguém aqui já tem? E pessoal? Algum cartão que passa por aproximação? Eu já tive uma época que eu morei lá em Goiânia, que era o Citipass. Sim. E a experiência é muito boa, né? Porque é muito prático. Sim, é mais prático do que você ter que carregar o dinheiro mesmo e ter que, tipo assim, perder um pouco do tempo para ter que comprar um passe ainda, né? Já economiza até tempo. Isso, economiza tempo, a praticidade. E assim, e cartão também tem aquele detalhe que o desgaste, né? Acaba que se você ficar lá, pondo, colocando, tirando, aquele negócio todo, né? O que que acontece? Ele vai desgastando, aí com o tempo não funciona, né? Quando eu fiz mestrado em Uberlândia, o pessoal usava um desses de colocar lá na maquininha, e às vezes não passava, e a pessoa ficava ali um tempão, né? E isso atrasava também, né? Agora a aproximação tipo, foi rapidinho ali, passou, a aproximação já registrou e já foi, né? Então, é muito prático. Aí, no caso, eu estava falando do cartão de banco, como tem que estar a 10, 15 centímetros, se você está carregando na carteira, se você carrega a carteira no bolso de trás, aí pode ser arriscado de alguém se aproximar com a maquininha, né, perto de você ali, da sua carteira, e aí a pessoa consegue fazer um débito, né? Mas vai fazer um barulhinho na maquininha, a pessoa pode desabilitar também, né, o barulho da maquininha. Mas, assim, a recomendação é que mantenha próximo ao seu corpo de uma maneira mais visível, né? Alguém falou alguma coisa aí? Ninguém falou nada, não, né? Eu escutei um barulhinho. Tá no chat aí, alguma coisa? Tá, do cartão. Quando isso acontece do cartão não ler, a gente pensa, será que o limite estourou? Também, né? Verdade? Tem mais gente chegando aí. Boa noite, pessoal. Boa noite.
Chegou mais alguém. Gente, eu abri muito navegador aqui. Aí a gente põe a culpa da usabilidade no navegador, é a culpa não é dele, né? O usuário que é meio louco. Eu estou numa fase meio light. Geralmente eu abro umas 40 guias uma vez só, né? Hoje eu estou só com umas 3, mas já estou com 3 navegadores. Eu faço assim em poucos segundos, eu tenho dificuldade para fechar. Eu sempre acho que eu vou precisar daquele ali e deixo aberto. Eu deixo aberto, fico um mês aberto. Então, assim, tem essa praticidade do cartão, tá? Aí você fala, não usei computador hoje, mas você usou o cartãozinho, no caso lá de Goiânia, né? A colega aí explicou que usou lá, tinha o CityPass, né? Muito prático, extremamente prático, e é computação ubíqua, tá? Aquela computação que está em tudo, onipresente. Aí tem mais um exemplo, ó, a pulseira lá no parque da Disney, e ela usa esse reconhecimento usando radiofrequência, né? A radiofrequência, assim, nessas farmácias também, né? Essas lojas de departamento, lojas de rede, eles utilizam muito, né, a radiofrequência, porque se você tá com a roupa com etiqueta, aí você passa lá pela porta, ela apita, né, faz aquela barulheira, né, para evitar que haja roubo. Que é também uma maneira de ter a computação ubíqua aí no nosso cotidiano. Aí tem um outro exemplo, que é o Galaxy Gear, que é um relógio da Samsung, o smartwatch, né? Eu imagino que esse todo mundo já conhece, né? Às vezes alguns aqui até têm. Vocês usam isso? Tem os mais simples, né? Esse da Samsung, ele era bem carinho, nem sei se a Samsung continuou com esse modelo, né? Mas para quem nunca ouviu falar, tem as Smart Band, que são, eu acho mais prático, né? Tem um da Apple que ele é muito interessante, que quando você pega o celular, se você tiver com um relógio, né, ele desbloqueia o celular para você. Isso, e esse da Apple, ele salvou um brasileiro, inclusive, né? Ele faz a leitura do batimento cardíaco e aí ele percebeu que o batimento cardíaco lá do homem, acho que na faixa dos 50 anos, estava alterado, e aí ele foi para o hospital e aí realmente ele estava com problema de coração. E a Apple adorou, né? Achou o máximo. Eles até cumprimentaram ele, né? Falaram com esse brasileiro. Tem um videozinho aqui interessante, mas é um protótipo do vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco. E tem essa lâmpada aqui também, ó, gente. Essa lâmpada é uma lâmpada que você controla pelo aplicativo. Aí você controla a cor. Eu comprei uma dessa alguns meses atrás, aí eu falei, vou testar, né? Eu fui toda empolgada. Aí quando eu coloquei a lâmpada, eu não sabia de um detalhe na hora de comprar, que tem uma transição por zero lá no pulso, e comprei uma que não tinha, que ela não compensava essa transição. Aí na hora que eu liguei, ela, puf, comprei da positivo. Ela queimou na hora, assim, né? Ela ligou um pouquinho e aí queimou. Eu fiquei muito chateada, nem quis comprar outra, né? Mas, enfim, né? Acontece. Mas é bem interessante, né? Eu optei por fazer esse esquema, mas de outra forma, não com a lâmpada colorida. Mas eu tenho lâmpada que eu controlo como ele neutral, né? Eu controlo através de um soquetezinho do Sonoff, mas eu uso, tô instalando ainda, né? Outros Sonoffs também. E aí controla pelo celular, controla por voz, é bem interessante. E aí é a computação ubíqua pervasiva que a gente estava acabando de falar, né? Eu vou acender a luz, eu não vou acender, eu não vou lá apertar eu peço para Alexa, acenda a luz. E uma coisa, um desenvolvimento importante que nós tivemos aí na IHC, na interação humano-computador, são os vestíveis. Esses Erables aí são os vestíveis, né? A princípio, esses Erables, eles eram coisas, assim, bem bizarras mesmo, sabe? Era um vestido que mudava de cor, né, conforme o humor da pessoa. Eu tenho algumas fotos aqui, vou mostrar para vocês. Então, eram umas coisas, assim, bem escandalosas mesmo, exageradas, né? Aí, com o desenvolver, né, com o passar do tempo, que os usuários foram utilizando, gostando ou não desses dispositivos, foi feito um aprimoramento. Aí, algo que tem ficado muito são essas pulseiras, né, o relógio também, mas as pulseiras são muito práticas, muito mesmo,
Porque você pode fazer exercícios com elas, por exemplo, né? Você vai correr, caminhar, né, ou fazer outro tipo de atividade, ela vai medir os seus passos, ela vai contar quantos passos você deu, ela vai registrar isso num programa, então ela permite também medir o seu desempenho, permite medir os seus batimentos cardíacos, e assim vai. E é super discreto, tá? E funciona como relógio também, algumas até dá para falar, gente. Aqui. Aí eu coloquei alguns dispositivos aqui, né? E então, esse aqui é o Google Glass. Quando ele surgiu, eu me lembro, acho que foi lá para 2007, mais ou menos, antes disso um pouco. Aí o pessoal falou assim, nossa, que legal, que massa, que tudo, né? E aí quando ele chegou, de fato, as primeiras pessoas usaram, né, o protótipo, e o negócio foi muito ruim, muito ruim mesmo. Assim, não se adaptaram, né? Eu não sei se foi o layout, não sei o que houve, mas o que vocês acham dele, gente? É um mico? Eu coloquei aqui, né, segurinha. É um mico ou vocês dão um joinha pra ele? Ou na época isso parecia ser massa demais. Parecia. Ou bonito. Ah, só que no final das contas eu acho que virou um mico, né? Mas dizem que eles estão pesquisando isso novamente, né? Esse layout aí não vai ficar, mas eles estão querendo fazer algo, né? Se eles conseguirem fazer assim algo mais sutil, né, que não atrapalhe, talvez dê certo. Por enquanto vai mico para ele. Esse outro aqui, esse é estranho, é o Dashbond. Você pode utilizar ele como um fone de ouvido, né? Você pode assistir e você pode jogar. Aí você vira, ele é um fone bem grande, né? Não sei se dá para perceber, ele é bem grande. Aí quando você quer assistir, aí você vira ele assim, põe no olho, né? A parte que fica na cabeça põe no olho e fica com o negócio só nas orelhas. E aí, vocês usariam isso? Parece ser bem desconfortável. Meio grande, né? É prático, né? Porque dá, não sei, não. Gostei não. É mico para esse aqui também. Esse outro aqui é o da Sony, né? Se a gente achou o Google Glass estranho, esse da Sony, ele talvez assim, ele tenta não ser estranho, mas ele é muito trambolhudo. Olha que trambolho, né? Que exagero. Não sei, talvez num homem não fique tão estranho, né? Porque o rosto da moça aqui é delicado, então pareceu. Não dá para disfarçar, né, gente? Que é alguma parafernália, né? Mas eu acho que ele tá melhorzinho. Eu vou dar joinha para ele. Esse aqui, a piada já vem pronta. Esse é o mico. Eu não sei se esse produto aqui chegou a vender alguma unidade, né? Se eles conseguiram realmente emplacar esse produto. Ele é um fone também muito grande, né? Por sinal, bem grande. E, tá na cabeça da moça o negócio aí, não é porque tá errado, não, tá? A ideia é essa mesmo. É porque parece que isso daí é um microfone para ela falar, não é um microfone. É, isso aí, esse fone, ele lê as ondas cerebrais da pessoa e aí ele vai reproduzir músicas que combinem com o humor dessa pessoa, né? Então, se a pessoa estiver meio deprimida, ele vai tocar músicas assim de tristeza, né? De fossa, de melancolia, sei lá. Então, assim, fica meio estranho, né? Porque às vezes a pessoa tá triste, ela quer, na verdade, colocar músicas que deixem ela para cima, né? Então, o nome dele é Mico, realmente é Mico, né? Não, é o nome que foi lançado, não foi lançado no Brasil, mas ele foi um mico para ele. Ah, esse aqui é bem legal. Gente, quando eu passo as coisas aqui, tem som aí para vocês? Não, isso aí não. Não apareceu o som, não? Ah, Não. então o som não aparece para você. Não tem problema, não.
Pronto. Essa daqui é a pulseira SW30 da Sony. Eu comprei uma. Eu tive que comprar, porque eu achei o máximo quando eu vi. Então, assim, eu tenho algumas considerações. Esse produto que eu realmente posso falar sobre ele, porque eu tive, então. Ela é uma pulseira que se conecta via Bluetooth com o celular, e aí ela mede os passos, ela tem calendário, ela tem também contatos principais que você pode colocar, e aí você pode ligar por ela, você faz ligação por ela, tá? Só que os controles dela não são muito práticos, ela usa tinta eletrônica, né, a e-ink, que é uma tinta que é usada em alguns readers, em alguns e-readers, como Kindle. E aí o que acontece é que é meio lerdo, assim, na hora de você interagir com ela, e não é preciso, muitas vezes erra, né? Às vezes você tenta fazer uma coisa e não sai o que você gostaria, você tenta atender, e aí ele desliga a chamada, isso me irritava bastante. Eu ainda tenho ela, só que eu não uso mais, porque de tanto colocar ela para carregar, a bateria durava até 3 dias, de tanto colocar para carregar, o conector dela desgastou, e eu acredito que logo em breve ela vai parar de funcionar. Então eu parei de usar, né? E tô guardando, né? Na hora que eu quiser usar, ela tá lá, mas não vai continuar viva por muito tempo, não. Então é bem interessante. Tem essas falhas de projeto, mas a ideia é legal. E o que eu achei mais legal nela, que eu achei extremamente interessante de usar ela, as notificações aparecem nela, todas as notificações. Então, sempre que eu recebia uma mensagem, eu via, né, lá no display dela. Eu não tinha aquela coisa de ter que pegar o celular para poder olhar, né? Porque às vezes você pega o celular para ver, quem está me mandando mensagem, o que que é? E aí você começa a fazer outra coisa, né? Aí eu consegui me livrar desse péssimo hábito utilizando a pulseira, porque eu já não tinha mais isso, né? Eu via ali mais ou menos a mensagem e falava, depois eu respondo, né? Isso não é prioridade. Então, eu achei interessante desse ponto, ela é bem discreta, é bonitinha, né? A da moça aí branquinha, a minha era preta. É preta, ainda existe. Mas, assim, falar em público é meio estranho, tá? É meio esquisito você falar falando, né? E todo mundo escuta também, tem essa desvantagem. Todo mundo escuta o que você está falando e o que a pessoa está falando com você. Então, eu vou dar joinha, porque eu achei muito massa. Então, o smartwatch surgiu dessa ideia aí, então. Oi? Então, os smartwatch surgiram dessa ideia. Isso, exatamente. Né, surgiram mais ou menos ao mesmo tempo. Né, alguns smartwatches têm esses recursos de falar também. Eu não sei, eu acho que muitos estão abandonando isso, mas é um recurso interessante, né? Só tem que dar uma melhorada na interação. Eu lembro quando a Sony vendia o celular, o Sony Xperia, que vinha Sim. com essa. Eu tive uma, só que era a versão base dela, era só Smart Band mesmo. Aham. Exatamente, é verdade, vinha junto. Aí quando eu comprei a minha, eu tinha um celular Samsung. Conectava muito bem, não tinha problema nenhum. Eu fiquei com medo, né, de não ir tão bem, pesquisei antes, aí vi que não, que ia dar tudo certo. E deu tudo certo, conectou muito bem. Aí depois que eu troquei para Xiaomi, celular Xiaomi já não conectou muito bem, não. Assim, ela meio que perde o sincronismo, assim, não mostra as notificações 100%. Mas é bem interessante. E tem mais alguns exemplos aqui, né? A gente tem aí jogos, né? Esse jogo aí eu não conheço, não sei se vocês conhecem. Temos também aqui os óculos, que é utilizado aqui para realidade virtual. Temos aqui a realidade virtual para, enfim, né? Não sei se isso funciona, para curar fobias. Muitas vezes é utilizada a realidade virtual para isso. A realidade virtual, ela pode ser utilizada para curar medos, né, fobias de animais, de altura, né, não sei se isso for a pessoa que resolve muito, né, mas enfim. Aqui a gente tem o exemplo da realidade aumentada, né, na realidade aumentada você vai ter a sobreposição de imagens que não são reais em uma imagem no contexto real. Aqui, de novo, a gente tem a realidade virtual, né, um cenário aqui em que a gente tem realidade virtual. O Google, inclusive, ele tem um recurso em que você pesquisa lá uns animais, por exemplo, tubarão. Aí, quando você
Aí vai aparecer lá, ver em 3D. Ele vai projetar lá no seu ambiente, né? Então, você vai olhar no visor do celular, aí você vai ver o tubarão, né, nadando ali na sua sala. No meu não funciona, né? Às vezes no de vocês funciona. Depois vocês testem aí, tubarão 3D, e aí vocês veem se aparece o botãozinho para ver em 3D. Só entrar no Google. Testa aí, gente. Eu achei muito triste quando eu vi que o meu não tem. Testaram? Alguém conseguiu? Não tem só tubarão, não, viu? Tem outros animais. Eu consegui aqui, eu nunca tinha visto pelo Google, não. O meu não funciona. Aí eu posso fazer o download dele, mas eu não quero fazer download dele. Enfim, voltando aqui ao assunto, né? Nós estávamos falando de dispositivos interativos, né? De interação, né? A gente mostrou aí alguns vestíveis, né? E além dos vestíveis, a gente mostrou aqui algumas opções também com realidade virtual e realidade aumentada, né? No caso dos jogos, eles usam muito de realidade. E assim, toda vez que um dispositivo interativo ou um sistema, né, interativo é projetado, ele tem que levar em consideração o que o usuário está fazendo. O que o usuário está fazendo? Então, tem que ser específico, de acordo com isso, com o que o meu usuário vai estar fazendo. Eu trouxe um exemplo aqui, né, imagina o seguinte, a gente tem aí uma situação que é fazer o acompanhamento das vaquinhas lá no pasto, tá? E aí, para fazer o acompanhamento das vaquinhas lá no pasto, a gente poderia pensar em um computador de mesa, com teclado e etc. Funciona? Mais ou menos. Por quê? O que meu usuário está fazendo no momento em que ele precisa interagir com o sistema? Esse usuário, ele vai ser um peão, ele vai estar sujo, ele vai estar pisando em estrume, ele vai, enfim, ele vai estar, né, numa situação que não permite ele ter esse tipo de interação. Aí a gente tem aqui um sisteminha que foi bolado junto com o dispositivo para essa situação aqui, da Embrapa de 2007, né, um manejo digital. Aí ele sai com esse aparelhinho aqui, né, parece um radinho, né, rádio antigo, sei lá. E aí ele tem essa cobertinha aqui. Nessa coberta ele vai ter os pinos aqui. Cada pino tem um significado, né? Tem o significado do vermífugo, da vacina, do não sei o quê, né? Não conheço esse trem de vaca, não. Aí, gente, é o seguinte, à medida que ele faz algum tratamento ali, alguma coisa na vaca, ele vai pegar o dispositivo e vai identificar qual que é a vaca vai ter um anel ali, algum chip que vai estar identificando ela. Em seguida, ele vai lá no pino que corresponde ao que ele acabou de fazer. Ele vai informar que ele vermifugou a vaca. E toda essa informação que é gerada é descarregada no computador. Isso aqui é de 2007, né? Dá para ver que não é uma coisa atual. Aí ele vai descarregar, porque se fosse hoje em dia não teria essa coisa de descarregar, né? Hoje em dia dá-se um jeito de fazer online, 5G já está sendo testado lá em Rio Verde, no campus Rio Verde, sendo que lá eles trabalham com o quê, né? Com plantação, com produção de grãos. Aí ele descarrega lá no terminal e aí ele vai ter informação sobre o manejo de todas as vacas. Tá? Então, tudo tem que ser levado em consideração, gente, né? A questão de projetar dispositivos interativos, de projetar interação, ela tem que se pautar muito nessa questão. O que o usuário está fazendo? Quem é esse meu usuário? Né? Quais são os objetivos dele? E aí tem que ser feito pensando nisso, para o peão ir levar lá para o pasto, olha como ficou prático, né? Ele põe o negocinho nas costas e segura o negócio aí, ele está segurando com um polegar só, né? Tá com o negócio pendurado no polegar. Funcionou bem esse design. Aí tem outro sistema aqui, esse aqui já é um sistema de gestão,
que é diferente, né? Ele tem toda uma interface mais bonita, provavelmente ele é de depois de 2007, e ele vai servir também para rastreabilidade, tá? Então, a maneira como ele vai fazer isso vai ser um pouco diferente do anterior. A gente acabou, mas não acabou não, tá? É porque isso aqui faltou explicar da última aula. Agora sim a gente começa o conteúdo de hoje. Isso aqui eu já falei. Vou começar daqui. Ó, isso aqui é uma coisa que a gente tem falado muito. Tá? Uma das coisas que motivam muito o crescimento dos dispositivos de interação, também com pensar mais cuidadoso sobre a interação na web, é isso daqui, né? Hoje em dia a internet ela é acessada muito mesmo, e principalmente por dispositivos móveis. Olha, isso aconteceu lá entre 2013 e 2014. O acesso por meio de dispositivos móveis ultrapassou o acesso feito por meio de desktop, por computadores de mesa, né? As pessoas acessam a internet muito mais por meio de celular, de tablets, do que por meio de computador de mesa. Aí o acesso é muito grande. E o que mais se utiliza? Agora sim, né? Esse aqui não está bem atualizado, é de 2015. Mas há um tempo atrás o que mais se utilizava era o Android, seguido aí dos outros, que é o iOS, aqui, né? O amarelinho é o iOS. Aí a gente tinha outros concorrentes também, né? A gente tinha o Windows, né? O Windows Phone, que morreu, né, gente? Acabou. E outros, tá? Esse vermelhinho aqui são outros. Os outros foram só decaindo, o Android foi abocanhando tudo, né? O iOS se manteve relativamente estável aí entre os anos de 2011 e 2015, mas enfim. O fato, né, é que independente da maneira como a pessoa acessa, né, esse conteúdo que a pessoa está acessando, ele tem que fornecer uma boa experiência para o usuário, uma boa interação. Aí aqui a gente tem um vídeo sobre internet das coisas. Só que aí não aparece som, né, gente? Apareceu algum som? Vocês escutaram algum som? Não, né? Não. Deixa eu ver se eu consigo colocar no YouTube. Se eu conseguir encontrar esse vídeo no YouTube, vai funcionar. O conceito de internet das coisas, o conceito de internet das coisas, ele está muito relacionado a essa computação pervasiva e ubíqua. É isso mesmo. In the middle of nowhere. Agora tem som? Country folks out here. Agora As I sim. said. Tem? Bem, agora Tá. tá sem o som. Sale. These bumpkins need their heads testing if they don't sell. Just great. Cool down. Ah! Shit! Oh, my new sweetheart. What's her name then? Daisy. Does it really have to be Daisy? Why not? I'll be right with you, Daisy, my love.
Yes, hello. What? My heart is racing? Wouldn't know why. Taking a bit of a breather, actually. No, everything's just fine. The wife? Just my doctor. Oh, your pulse alarm gone off again. You lusty old man, you. And? How many this time? 4 or 5 should do. Let's see who'll fill her up today. Yeah. Paul! Ooh, don't. Oh, God. Where can I rent a car here? Man, I'm in a hurry. Rent a car. Oh, I'd give car rentals a try. But how in this backwater? Find location. Car rentals. Nearest. Car rentals. Nearest. Not from around here, are you? Do I look like it? BMW. Yellow. Confirmed. Confirmed. Booking. Booking confirmed. Your car will be at the pub in 25 minutes. Wait a second. You just ordered a car with this? Smells a bit strange here. Got cars, have you? Hello. Nice village. Very, picturesque. Just passing through. But waiting, actually. I need a new car, really. Oh, I thought you were needing a suit. Or a cleaner's. Shall I order you one then? Yes, very funny. Everyone's just extremely funny around here, eh? The next thing you're gonna tell me is that your pigs are also hooked up. Yeah. 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 Of course, I control the feed of my cows and hens with this. And I'm keeping an eye on my farm. Incredible. And I can use this to feed my goldfish. Yeah. And also to preheat the seats of my convertible. Yeah? Bom, eu vou voltar aqui para a apresentação. Assim, esse vídeo da Siemens, é bem ilustrativo, né, sobre essa questão da internet das coisas.
E... Opa, não. Disciplina errada, gente. Segurança daqui a pouco. Então, ele é bem ilustrativo sobre isso, sobre essa computação pervasiva e ubíqua que a gente falou, né? Só que ele já é bem antiguinho. Para quem não reconhece a marca, né? Essa marca, ela operou em telefonia, né? Eles faziam celulares, aí de repente eles saíram desse segmento e continuaram atuando em outros segmentos que eles já atuavam, né? Eles continuam trabalhando com automação e eles trabalham muito com material hospitalar também. Mas é uma empresa muito grande, é um fabricante que tem muitas unidades e produz muito. Aí a gente tem, né, alguns outros aqui, exemplos de computação pervasiva. Olha, tem a cafeteira que pode ser programada, que, né, enfim, vai oferecer vários recursos aqui. A gente tem a câmera IP, né, em que você pode ver o que está acontecendo de qualquer lugar. A gente tem aqui um sensor de temperatura que vai permitir ajustar a temperatura. Hoje em dia existe até geladeira que se conecta à internet, né? Teve uma garota aí que virou até piada, né? Virou um meme, porque o pai tirou o celular dela e ela era viciada em redes sociais ou em jogos, não sei, e aí ela teve que se comunicar usando a geladeira, né? O pessoal riu muito dela. Aí tem aqui também uma lavadora, que permite também programar e fazer um monte de coisa. E aqui tem um aspirador robô, também permite programar e fazer um monte de coisa. Eu tenho um desse, gente, é bem legal. Só que ele não mapeia, eu queria que ele mapeasse, não mapeia o ambiente, ele fica meio às cegas, é meio burrinho, coitado. Então, assim, todos esses dispositivos, gente, todos eles são dispositivos interativos. Tá? Todos eles vão exigir algum grau de conhecimento para você interagir. A computação ubíqua e pervasiva, ela, ao mesmo tempo que ela está em todo lugar, ela tem o objetivo de se tornar transparente. Transparente por quê? Porque eu preciso fazer curso para poder saber utilizar, né? Eu simplesmente vou lá e vou utilizar sem ter muito conhecimento. Então, esse é um dos propósitos. Se a interação estiver transparente, significa que foi bem projetado. Agora, um dispositivo onde o usuário ele tem dificuldade para operar, né, para utilizar, então significa que ele não tem uma boa qualidade de interação, ele não tem uma boa entrega de interação. Então a gente está falando aqui, né, de um design bom e um design ruim. Aí tem alguns exemplos aí, né, a gente tem um exemplo do controle remoto. Os controles remotos, eles começaram a crescer, né, eles eram pequenos, aí de repente eles começaram a crescer e virar um controle enorme. E isso não é bom. Esse excesso de botões, ele dificulta, porque você passa a ter um espaço mais limitado para você interagir, né? Então, quando você apertar um botão, fica um espaço pequeno ali, o botão fica pequeno, diminui para dar espaço para essa quantidade de botões, e eles se tornam redundantes, né? Eles acabam replicando opções que você poderia associar com menos botões. Muitas vezes, um design de controle remoto menos é mais, né? É interessante manter um design mais enxuto para não confundir o usuário, né? Aí tem questão aí também da affordance, né, das metáforas, de incentivar o usuário com coisas que ele já conheça no dia a dia dele, né, então dá aquele reforço para ele saber como que ele vai usar aquele dispositivo. Tá? Se puder usar aí uma metáfora, alguma analogia com o mundo físico, né, quando a gente tem aí um dispositivo ou algo digital, fica muito mais fácil para esse usuário poder compreender. Né? Por exemplo, a gente usa uma metáfora do disquete para salvar. Alguns anos atrás, isso fazia muito sentido. Hoje em dia, que, né, uma criança, ela nem conhece, nunca nem viu falar no que é um disquete, não sabe o que é um disquete. Né? Então, assim, na época foi uma metáfora que fez sentido, agora nem tanto. Mas é importante que haja essas metáforas. Porque a gente quer que os produtos sejam usáveis, fáceis de usar. Né? Então, eu dei esses exemplos aqui, são dispositivos que a gente vai utilizar e que a gente vai nem pensar que a gente está trabalhando, que a gente está utilizando um dispositivo interativo. E sim, pessoas da área de informática, pessoas que trabalham com desenvolvimento de interação, participaram da confecção desses dispositivos, né? Até um micro-ondas, gente, até um dispositivo como micro-ondas, ele vai ter interação e ele vai ter pessoas que vão estar desenvolvendo essa interação. Bom, então, o que a gente tem que pensar? Preciso desenvolver um produto interativo. Qual que vai ser o meu pensamento na hora de fazer isso? Onde, né? Por quem? De que forma que esse dispositivo vai ser utilizado? Tá? Aí a gente fala dispositivo de maneira genérica, mas pode ser um sistema também, tá? Pode ser um sistema
de informação, né, que eu preciso projetar, pode ser um website, pode ser também um aplicativo para celular, tá? Pode ser qualquer uma dessas coisas. Se eu tenho que projetar isso, eu tenho que estar pensando, tá? Onde que estão esses usuários, né? Quem que vai estar utilizando isso, né? Onde que eles estão no momento em que eles vão utilizar? Quem são essas pessoas que vão estar utilizando? A faixa etária, né? Se são homens, se são mulheres, qual que é o país, qual que é a cidade, tudo isso interfere, né? De que forma que eles vão utilizar. Eu dei aquele exemplo lá da fazenda, né? Do peão que tinha que alimentar um sistema com a informação do que ele fazia no campo, né? Aí, naquele dispositivo lá, a gente viu que ele foi muito bem pensado, que funcionou muito bem para aquela realidade que eles tinham ali. Aí tem algumas variedades aí muito grandes dos dispositivos, né? Tá aí, né? Ele pode ser display multitoque, ele pode ser baseado na fala, né? Dispositivos móveis, a gente pode utilizar menu, a gente pode utilizar linguagem de programação, linguagem de comandos, né? Existe uma variedade muito grande que a gente pode utilizar quando a gente vai pensar num dispositivo interativo. Aqui é mais um vídeo, esse é de uma pulseira, ó. Também um dispositivo interativo, um wearable vestível. No caso, essa pulseira, ela serve também como autenticadora, né? Ela vai autenticar a pessoa pelo batimento cardíaco, e aí, a partir daí, ela vai ter um sensor integrado e vai interagir com outros dispositivos. Eu vou adiantar aqui um pouquinho. Essa pulseira, gente, eu não sei falar para vocês se ela foi feita... Isso aqui na época que esse vídeo foi lançado, seria um protótipo. Não sei se ela foi lançada no mercado. Então, ela tem dois apelos. Um apelo que é o lado da segurança para autenticação, né? Ela faz a autenticação continuamente identificando pelos batimentos cardíacos, se é realmente o usuário, né? E tem também esse apelo da interação também, de ser um vestível, de poder interagir, né? Eu frisei aqui, deixei parado nesse quadro, porque a pessoa chega em casa, tudo liga, né? A televisão liga, aparece até uma foto ali, né? Já põe no canal que ele gosta. Então, tem todo esse apelo também de dispositivo interativo. E aí, novamente, né, a gente tem que levar em consideração tudo que esse usuário está fazendo. Qual é essa pessoa que vai querer esse tipo de pulseira? É aquela pessoa que trabalha, que tem uma vida muito dinâmica, muito intensa, e está o tempo inteiro correndo, vai para um lado, vai para o outro, né, e quer praticidade, tá? Então, tem que ser bem focado, né? Se o produto interativo, se ele não é bem pensado, né, acho que esse termo é melhor, produto interativo. Porque quando a gente fala produto, pode ser um dispositivo, pode ser um software, pode ser um aplicativo para celular, pode ser um site, pode ser o que a gente quiser, né? Então, esse produto interativo, ele tem que se adequar às necessidades desse usuário. Aí é o caso dessa pulseira aqui. Eles fizeram um comercial até que pegou bem, né, esse perfil de usuário. Aqui, e a gente tem que pensar também, né, no número de atividades. Quando o usuário está interagindo, pode ser que ele queira realizar um monte de atividade de uma única vez, tá? Que horas são? Ainda tenho tempo. Pode ser que ele queira realizar um monte de atividade de uma única vez. Aí é questão de decidir, o software, ou o produto interativo, ele vai suportar todas essas atividades que o usuário está realizando? Tá? Por exemplo, o aplicativo do imposto de renda, ele não permitia você fazer certas coisas há alguns anos atrás, né? Depois eles incorporaram uma calculadora, eles passaram a permitir que essa calculadora você mandasse o valor para ela, então copiasse o valor dela para algum campo lá do aplicativo. Ele passou a permitir também que de dentro do próprio aplicativo fosse possível enviar a declaração, né? Então, ele passou a levar em consideração que quando você está declarando o imposto de renda, você tem que fazer várias coisas. Você não está só com o papel tudo pronto ali, tudo arrumadinho e está inserindo os dados, tá? Não é só digitar os dados. Às vezes você tem que somar, às vezes você tem várias coisas juntas ali, você precisa somar e você precisa informar o valor somado, por exemplo. Então, ele passou a contemplar
esse tipo de coisa, de todas essas atividades que a gente está fazendo quando está declarando imposto de renda. Considerar que as pessoas são boas ou não. As pessoas não são boas em geral, não são boas em memorizar. Tá? Então, um aplicativo que force a memorização, a não ser que o objetivo dele seja esse, treinar a memorização, não é boa ideia, tá? Mas existem técnicas de se fazer isso, né? Você pode dar reforços, você pode auxiliar a memorização, tá? Então, assim, é preciso considerar que as pessoas são boas ou não. Dependendo do tipo de aplicativo, né, do produto interativo, se ele é abrangente, vai servir para muitas pessoas, o ideal é ser abrangente. Então, ele tem que ter características universais, ele tem que pensar nas pessoas que vão ter deficiência, né, que vão ter necessidades, por exemplo, em relação ao tamanho da fonte, contraste, a dificuldade de leitura mesmo, né, as pessoas que têm dislexia, transtorno do déficit de atenção, dentre outros. Considerar que pode auxiliar as pessoas na sua atual maneira de fazer as coisas. Né? Porque às vezes você está desenvolvendo um produto novo e quando existe essa situação, em pensar como que a coisa é feita no momento, né? Como que as pessoas estão atualmente acessando o material que o professor disponibiliza? Estão utilizando o Moodle. Ah, tá. Será que a gente pode, por exemplo, desenvolver algo que seja melhor, mais interessante e que agilize a maneira como as pessoas fazem as coisas? Pensar no que pode proporcionar experiências de usuário com qualidade, né? Como que eu vou dar maior qualidade para a experiência do usuário? Então, o que vai deixar o usuário mais satisfeito, tá? Essa palavra é extremamente importante, a satisfação. A gente sempre quer garantir a satisfação do usuário. Ouvir o que as pessoas querem e envolvê-las no design, né? O design centrado no usuário. E utilizar as técnicas baseadas no usuário, que tenham sido testadas e aprovadas durante o processo de design. Tá? É importante ter esse feedback, de fazer a avaliação da usabilidade, a avaliação mesmo da interação, para saber se isso atende os usuários. Se não atende, é bom repensar o produto que está sendo confeccionado. Pessoal, perguntas? Tranquilo. Que número que é esse? Ah, sim, lá do grupo. Tá, vou adicionar. Nenhuma pergunta não, gente? Então, beleza. E vou finalizar agora. E assim, né, só para chamar a atenção aqui. Vocês estão vendo aí a minha tela, né? Estão vendo também a tela de vocês para fazer isso. O Google Meet, a gente pôde perceber ao longo desses meses que ele foi incorporando algumas coisas. Né? Ele não tinha o recurso levantar a mão. Então, ele incorporou esse recurso, levantar a mão. Né? Agora, ele incorporou esse outro recurso. Né? Tinha lá o Jamboard, que era dentro do Google, que era separado. Agora, ele colocou, tá aqui dentro, né? Quando a gente acessa aqui, tá aqui dentro essa lousa interativa. E não vai abrir. Ah, não, aqui, deixa eu clicar aqui. Aí ele está criando o Jump. Não sei se vai abrir. E aí, vocês conseguem riscar aí? Fazer algum desenho? Pega a canetinha e desenha aí. Então, assim, foi uma necessidade, né, que foi observada, né, que os desenvolvedores observaram e que incorporaram aí ao Google Meet. Quer dizer, a ideia é o quê? Garantir a satisfação do usuário, garantir uma experiência melhor para o usuário, para que o usuário possa ter uma interação melhor. E aí, vocês conseguiram acessar? Aí, tá arriscando, beleza. Tá, então é um recurso bem interessante e vai de encontro a isso aí que a gente está falando, né? A gente pode melhorar a experiência do usuário em relação à maneira como ele tem feito? Sim, se a gente puder interagir, às vezes a gente, né, pode fazer um brainstorm, alguma coisa assim, utilizando essa lousa. Gente, eu vou finalizar
E aí, às 8h10, né, daqui a 8 minutos, a gente entra lá pelo link da disciplina de segurança, tá? Não entra pelo esse mesmo link, não. O link vai ser pela disciplina de segurança. Vocês já têm ele lá, né? Beleza, pessoal? Vou finalizar aqui, vou finalizar a gravação. E até daqui a pouquinho, tá? Às 8h10 eu já tô entrando. Ok.